reunião ministerial. Alguém lembra desse assunto? Lá, talvez não, seguramente o maior escândalo também, quando o Celso de Mello abriu o vídeo, né, da reunião ministerial do Jair Bolsonaro, ficou famosa, né, com ele apertando ali o Sérgio Moro, foi aquilo ali que ocasionou a saída do Moro, né, a fala do Salles, do Weintraub lá, que lembra ele falando que por ele estavam todos aqueles vagabundos do STF na cadeia. Pois bem, a reunião ministerial de Lula, seus 40, seus 36, né? 36 ministérios aí, perdi já até a conta. Eis que ele nem sabe o nome dos ministros, né? Vejam só a diferença do país. Bolsonaro tinha 22 ministros, todo mundo sabia o nome deles. Ministros técnicos, né? Estavam ali para trabalhar, chamados superministros, né? Desde a justiça, com o Sérgio Moro, ícone do combate à corrupção, Paulo Guedes, o maior economista do mundo, eleito 2 vezes, Tarcísio de Freitas, Tereza Cristina, né? Damares, a mulher, Carlos Salles e tantos outros, né? Rogério Marinho, Marcos Pontes na Ciência e Tecnologia. Quem é hoje ministro da Ciência e Tecnologia? Ninguém sabe, né? Antigamente era o Kassab, no governo da Dilma, né? Grande cientista. Hoje o Haddad é ministro. Bom, Lula fez uma reunião com eles, e aí a gente vê pessoas chamando Lula de social-democrata, né? O amigo do Maduro, era amigo do Gaddafi, do Hussein, Saddam Hussein, amigo do Ortega na Nicarágua, né? Ele, né? O capacho do Xi Jinping, do Putin. O que falou agora que a guerra na Ucrânia é culpa da Ucrânia e da União Europeia. Que foi o único que não cumprimentou o Zelensky na mesa, né? Lula. Aí, beleza. Aí ele se reúne, social-democrata, jornalista, idiotas na rua falando isso. Ele se reúne com os ministros dele, esses tantos aí, ele nem sabe o nome, e é verdade mesmo, não sabe o nome de todos. Reuniu na mesa, eis que o social-democrata Lula disse que todos os ministros estavam proibidos de ter novas ideias, né? Até porque o narcisista Lula nunca deixou que se criasse na própria esquerda, não é só dentro do PT, na esquerda, um sucessor a ele. Porque ele, na cabeça dele, ele é eterno. Possivelmente Lula vai pedir para quando morrer, ser mumificado, igual um imperador, né? Um imperador não, um faraó egípcio, né? Vai ficar mumificado, vão fazer uma pirâmide dele, talvez em São Bernardo, né? Talvez no sítio que não é dele, faça uma pirâmide lá dentro, coloque Lula, seus serviçais, né? Gleisi Hoffmann, Haddad, Dilma, né? Os seus postes genuínos, Dirceu, né? A sua trupe seja morta e enterrada junto com ele, né? Os seus bens, aqueles 11 caminhões que ele ganhou de presentes, né? Estátuas com cristais, com espadas cobertas de ouro e jade, né? E pérolas, sejam a moda egípcia, enterradas junto com o faraó Lula, na esperança de que um dia os deuses o ressuscitem, né, para ele volte a fazer o seu governo na Terra, ou ao menos no país tupiniquim, governando os seus adeptos, seus asseclas idiotas e acéfalos. Nenhum ministro pode ter ideia nova, porque as ideias têm que vir de Lula, né? Chamou o Flávio Dino de gordo, né, que não é uma mentira, mas a lacração que apoia Lula não gosta, considera que Lula falou uma piada, olha, bem-humorado. Quando o Bolsonaro falou do tal do arroba, nossa, que sujeito gordofóbico, isso, aquilo e aquilo, né? E assim são os idiotas, os canalhas, os patifes que apoiam Lula, e assim é a imprensa, que também são os canalhas e patifes e hipócritas. Então, essa é a diferença de reunião ministerial, né? Aquela que eles tentaram colocar em Jair Bolsonaro, nossa, está fazendo um crime, que não sei o quê, que na verdade ele pediu, que o Bonner falou, né, que ele pediu para ser blindado, mentiu ao vivo, né? Depois o jornal voltou para dar uma notinha falando que não, que tinha se confundido, mas ficou a manchete dele, né? O que ele queria passar. A gente viu um Bolsonaro lá falando que não queria ver o povo apanhando nas ruas, sendo preso, sendo esculachado, com a palavra dele, né? Possibilidade de sair, de poder trabalhar, de viver, de ter liberdade.
um presidente naquela reunião falando sobre seus ministros falando em liberdade, em justiça, em melhorar a vida do povo, né? Foi uma grande propaganda, na verdade, o Bolsonaro. Depois o TSE proibiu que ele mostrasse isso, né? Mas, então só para ficar o exemplo, e na propaganda, e na reunião ministerial do Lula, né, falou que cada ministro poderia falar ali 2 minutos e meio, 5 minutos, nem isso, né? 2 minutos, porque não teria muito tempo e ele teria que fazer as explanações. E que ninguém apresentasse ideias novas. Como se o governo Lula tivesse alguma ideia nova, né? Que é o tal do PAC, é o tal do Fome Zero, é o tal do Mais Médicos para bancar a ditadura cubana, emprestar dinheiro para Venezuela e para Argentina, né? Os mesmos programas de sempre. Falidos, mas os mesmos programas de sempre. Então, nem ideia nova, nem ideia antiga. A única ideia é todos respeitem o chefe, o Deus Lula. O inquestionável e calhorda